A história é uma ciência que investiga o passado da humanidade e o processo de evolução da mesma. A própria palavra história, ela tem origem em um antigo termo grego denominado história, que significa o conhecimento através da história. Nesse vídeo eu vou focar principalmente na fixação dos grupos humanos. E o que é isso? Bom, o período da pré-história é caracterizado justamente como o período que antecedeu o surgimento da escrita, ou seja, até ocorrer o surgimento da escrita, tudo antes disso é considerado pré-história. E essa pré-história ela é subdividida em períodos, que são eles o período paleolítico, o período neolítico e a idade dos metais. Cada um desses períodos eles são caracterizados como o surgimento de descobertas que houve em cada um deles, como era que os humanos se comportavam, os utensílios que eles utilizavam, e justamente como é que esses utensílios influenciavam a maneira deles de viverem suas vidas naquela época. Como eu disse antigamente, nesse período da pré-história, não havia escrita, então a maneira como eles deixaram alguns vestígios um pouco mais próximos da escrita eram justamente as pinturas rupestres. Inclusive essa pintura rupestre ela está localizada no Brasil mesmo, no estado do Piauí, na Serra da Capivara. O fogo foi justamente uma grande descoberta para o ser humano e ocorreu em um desses períodos. Começando com o primeiro período, que é o período paleolítico, foi nesse período onde os primeiros utensílios foram criados. E que utensílios eram esses? Lanças, machados, utensílios esses que ajudavam os humanos a realizar suas atividades práticas. E quais atividades eram essas? A caça, a pesca, coleta de sementes e frutas. Naquela época, a humanidade era caracterizada como nômade, ou seja, não morava em um local específico, vivia sempre se deslocando em busca de alimento, de água, de um local melhor. Esse período também é conhecido como Idade da Pedra Lascada. E por que isso? Porque justamente nesse período, os utensílios, as ferramentas que eles faziam, que eles elaboravam, eram feitos de pedra, e uma pedra não tão desenvolvida. No período paleolítico foi também onde houve a descoberta do fogo. O fogo que os ajudou na época a espantar animais, a manterem-se mais aquecidos, inclusive a manter os alimentos com um gosto mais degustável, mais gostoso. Sendo que também o fogo ajuda a manter os alimentos mais livres de micro-organismos. Depois do período paleolítico, temos o período neolítico. E como ele se caracteriza? Nesse período, justamente, houve a domesticação de animais e a agricultura, o desenvolvimento da agricultura, o que tornou esses povos agora de nômades para sedentários. E o que é isso? Passaram a morar em um local específico, puderam fixar moradia em um local só. E por quê? Bom, antes eles se deslocavam em busca de alimento, mas se esse alimento já estava disponível em grande quantidade, eles não precisavam mais se deslocar. E por que esse alimento estava disponível? Porque justamente com a agricultura, desenvolvida em sua grande parte pelas mulheres, não houve mais essa necessidade de ficar coletando sementes e frutas, principalmente porque eles fabricaram também ferramentas para armazenar essas sementes. E, inclusive, conseguiram elaborar ferramentas para ajudar a arar o solo. Aqui podemos ver nessa imagem um arado bem rudimentar da época do período neolítico. E eles aravam o solo justamente para deixar mais apropriado para o plantio. Nesse período também eles desenvolveram maquinários, como vocês podem ver aqui um tear utilizado na época do período neolítico e um fuso de enrolar. E esses dois materiais eram utilizados para quê? Justamente para a produção de tecido, de lã e linho, para fazer vestimentas ou inclusive até para fazer outros materiais para ajudar em época de frio ou para coletar sementes ou animais, carregar materiais. E na época do Paleolítico, antes dessa, eles tinham esses tecidos de lã e linho? Não. E como eles se vestiam? Utilizavam as peles de animais, que também era utilizado nesse período, mas também agora com a junção do tecido e do linho.
E a idade dos metais, pessoal? Na idade dos metais é justamente onde há a presença desses instrumentos mais elaborados, os instrumentos metálicos. E quais eram esses instrumentos? Como vocês podem aqui ver, um pequeno instrumento já feito podia ser tanto para armazenar materiais. Foram feitas também lanças, espadas e outras ferramentas para luta, para caça. O cobre e o estânio foram justamente os primeiros metais a serem utilizados, a serem moldados pelos seres humanos. E com a junção desses dois metais, eles descobriram que havia uma liga metálica que era bem mais forte do que eles dois separadamente. E essa liga metálica é justamente o bronze. O bronze não é um metal só, ele é justamente uma liga metálica feita com estânio e cobre. E como eu disse, eram utilizados para fazer lanças e espadas. A idade dos metais vai até o surgimento da escrita, ou seja, ele é o último período da pré-história. E o Egito e a Mesopotâmia utilizavam muito desses materiais metálicos, principalmente para troca e venda naquela época. O ferro foi o último dos metais do período dessa idade dos metais a ser moldado e muito amplamente utilizado. Os povos sambaquis, pessoal. Achei interessante trazer algo dessa época que interligasse um pouco mais o Brasil com esse estudo. Eles viveram na costa brasileira, esses povos, e por que eles se caracterizam como povos sambaquis? Porque tem um fato muito curioso sobre eles. Justamente por viverem nas costas brasileiras, eles se habituaram a viver da pesca e também da coleta de alimentos como moluscos, que é justamente desses moluscos que eles construíram esses sambaquis. O que eram os sambaquis? Eram montes erguidos por essas populações, e eles podiam atingir até 30 metros. Você pode ver que é um monte bem alto, e havia vários deles. E por que existiam esses sambaquis? Eram justamente dos restos das conchas, moluscos, ossos humanos e de animais fossilizados, e fragmentos também dos utensílios que ele utilizava, como a cerâmica utilizadas nos vasos que eu mostrei anteriormente para guardar sementes e alimentos. A própria palavra sambaqui, ela tem a origem tupi, que justamente Tupi era uma tribo de índios, né, brasileira, aliás, e significa amontoado de conchas, ou seja, a própria palavra sambaqui já dá o significado a esse amontoado. E até hoje há discussões e debates sobre por que eles faziam isso, se era justamente um local apenas para depositar esses fragmentos e esses restos de alimentos, ou se tinham alguma característica mais ligada a algum ritual, de alguma crença que eles tinham, ou até mesmo sepulturas de pessoas mortas. São debates que ocorrem até hoje.